Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui reunidos mais uma vez, juntamente aqui com o pastor Renan de Andrade, pastor local, né, dirigente ali da congregação do Jardim do Estádio. Amém. Estamos aqui reunidos para trazer mais um subsídio bíblico-teológico para a lição de número 10 da revista da Escola Bíblica Dominical desse primeiro trimestre de 2023, da classe de jovens. O título da nossa lição de número 10 é A Igreja Local, uma luz para a cidade. A gente vai dar continuidade, inclusive, àquilo que a gente já vem abordando na lição de número 9, mas agora a gente vai trazer uma reflexão ou reflexões levando aquilo que a gente faz na igreja local pensando para fora e não para dentro. Ou seja, a visão que a gente vai ter a partir dessa lição é uma visão de que a nossa vocação quanto igreja local, ela não pode ser voltada para dentro. Ou seja, ela precisa ser voltada para a cidade. Sim. Ela precisa ser voltada para a comunidade a qual a minha igreja local ela está inserida, e a gente vai pensar a igreja local a partir desse prisma. Sim. Partindo desse ponto, o nosso texto-chave, nossa reflexão, se encontra no Antigo Testamento, em Jeremias, capítulo 29, verso 7, que diz o seguinte: trabalhem pela paz e pela prosperidade da cidade, para o qual os deportei. Orem por ela ao Senhor, pois a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Objetivos na nossa lição é ter uma visão panorâmica sobre a origem das cidades, compreender a relevância das cidades na missão da igreja e propor a reflexão sobre como a nossa vocação pode trazer transformação à cidade. Nós, para refletir, vamos estar citando aqui uma frase do Renildo Júnior, que diz o seguinte: a igreja que tem entre seus membros pessoas de vida comum das cidades deveria estar atenta em conduzir seus fiéis a uma vida que vá além das reuniões dos cultos. Uau! A nossa leitura bíblica, ela se encontra em Atos, capítulo 5, do verso 12 ao 16. Pois bem, queridos, nós precisamos adentrar nessa temática nesse momento, para que a gente possa desdobrar aquilo que a gente entende como vocação para além da igreja local. Já que vocação é representar a Deus, e representar a Deus em todas as esferas da vida, e como a gente aprendeu anteriormente, nada para Deus e para um cristão é considerado secular, tudo é sagrado. Então, a cidade para Deus também tem um aspecto sagrado, e para o cristão é necessário olhar também por esse prisma, por essa perspectiva. Ou seja, tem algo que é precioso para Deus na cidade. Eu não posso ignorar a cidade. Eu não posso ter uma visão de que a cidade é simplesmente má. E para Deus, a própria cidade em si, ela é importante. A gente vai entender isso ao longo da lição. A partir aqui da nossa introdução, trazendo essa realidade da igreja de Atos, dos apóstolos, que era uma igreja, sim, cheia da graça de Deus, que era uma igreja que tinha os dons, que era uma igreja que se movia em sinais, mas era uma igreja que fazia isso tocando a cidade. Igreja relevante, né? É uma igreja que está envolvida com a cidade. Nós sabemos que a igreja ela nasce ali em Jerusalém, né? Ela recebe esse empoderamento do Espírito Santo ali em Atos 2, mas a gente vê que esse encher do Espírito, esse avivamento que a igreja está experimentando... É um propósito, né? Não é para ela, né, Não, pastor? sair dessas quatro paredes. Para fora. Sim. E a gente vê que a igreja, em primeiro momento, não tem a ver com estruturas. Ela tem a ver com a comunidade de fé. Sim. Então, não que a estrutura ela seja ruim em si, mas a estrutura ela precisa servir a comunidade. Tudo, né? Ela precisa servir, claro, as pessoas que professam aquela fé, mas para que dê o suporte necessário, para que ela dê testemunho na localidade onde ela está inserida. Sim.
certo? E é a partir desse fundamento que a gente vai trabalhar uma igreja que é viva, uma igreja que é relevante, uma igreja que é contagiante e envolvente em sua missão. No tópico 1, a gente vai falar sobre a origem e características da cidade. Querido professor, eu quero trazer aqui uma visão mais panorâmica a respeito das cidades. A gente, como já traz de conteúdo aqui, a primeira citação de uma cidade ela se encontra em Gênesis 4, em sua fundação, que é a cidade de Enoque, fundada por Caim. Nós sabemos que Caim foi filho de Adão, e a gente vê quando ele mata o seu irmão, o próprio Deus lança sobre ele uma maldição de uma marca específica. E a gente vai ver que naquela peregrinação dele, ele se torna um peregrino sobre a terra, ele funda uma cidade. E a gente vê ali o primeiro aspecto, ou a primeira constituição da civilização. Nesse sentido, a Bíblia vai trazer mais de 1.200 referências sobre assuntos relacionados à cidade. Olha quão importante esse nome, hein? Ou seja, a cidade é algo muito relevante na história bíblica. Certo? A gente vai ver cidades como Jericó, Nínive, Babilônia, sendo retratadas nas escrituras e reconhecidas historicamente. Sim. Certo? E só para a gente parar para pensar nesse sentido, a gente vai entender que a cidade é algo importante para Deus. Sim. Porque ainda que a nossa história, por exemplo, como disse o Timothy Keller, ela começou em um jardim, mas ela vai se concluir em uma cidade. Sim. A Nova Jerusalém, a cidade que desce do céu. Né? Então, nesse sentido, a cidade ela é importante para Deus. Sim. A gente vai abordar, a partir dessa perspectiva, principalmente porque a gente vê no desenvolvimento, por exemplo, da nossa nação e das nações, esse processo, assim como Caim, esse processo migratório, de sair do campo, de sair de uma vida pacata, tranquila, né? Até mesmo por conta das necessidades, esse processo migratório de ir para as cidades, de se formar as grandes metrópoles, às vezes pela necessidade, até mesmo por conta de limitações como educação, baixa renda, saúde, saneamento básico. E por conta disso, há esse processo migratório e a gente vê isso muito na nossa nação. Se você, por exemplo, não é nordestino ou não tem necessariamente que descende de um nordestino, isso é muito raro. Porque a gente vai ver que, principalmente essa região que a gente vive hoje, que é a região sudeste, ela foi construída por pessoas que vieram do norte e nordeste do país, né? E, então, dificilmente você não, mesmo que não seja nordestino, você é descendente de alguém que é nordestino, ou casou-se, ou vai casar com alguém que é descendente do nordestino, por exemplo, querido professor. Então, a ideia aqui é demonstrar para a juventude que esse processo migratório do campo para a cidade é uma realidade presente, muito comum no nosso país e nas nações, inclusive. E tudo isso, esse processo migratório, toda essa migração proporciona na cidade dois aspectos que são muito presentes na cidade, que é o aspecto de a cidade proporcionar esperança para as pessoas que vivem nela, na busca de uma vida melhor, na busca de sanar as necessidades que eram presentes no campo, certo? Mas também há um outro aspecto, que é o aspecto também da desilusão. A gente sabe que a nossa vida humana ela é afetada pelo pecado. E se ela afeta o ser humano, né? Se o pecado afeta o ser humano, consequentemente ele acaba afetando também a cidade, que é formada por esse conglomerado de pessoas. Então, nesse sentido, a gente precisa apresentar para os nossos jovens que a cidade tem esse aspecto de esperança e desilusão.
é como se a gente parasse para olhar, até mesmo no panorâmica bíblico, Pastor Renan, de que a cidade ela apresenta esse aspecto da Nova Jerusalém, ou seja, de esperança, mas ela também apresenta esse aspecto caído, que é da Babilônia. Sim. A gente lida com essa realidade, a gente, como cristão, precisa ter essa sensibilidade. Já partindo já para o tópico 2, pastor, já que a gente tem essa constatação de esperança e desilusão, a gente começa a olhar para a cidade não apenas como um olhar natural. A gente começa, como bem sugere o tema, de olhar para as cidades e a sua espiritualidade. É impossível você, como cristão, você ignorar a cidade. Não dá. Se você realmente tem uma mentalidade bíblica cristã, uma visão cristã de mundo, você não pode ignorar a cidade. Por exemplo, pastor, existem dados da ONU que vão dizer que a população mundial vai chegar a 8 bilhões de pessoas. E hoje, na nossa realidade, cerca de 50% dessa população vive em cidades. A expectativa é que em 2050 a gente chega a uma população mundial de 9,7 bilhões de pessoas. E cerca de 70% dessa população viva em cidades. Uhum. Então, não tem como a gente ignorar as cidades. Estima-se que a população das cidades no Brasil vem a alcançar números futuramente de 84,72% da população vivendo em cidades. Ou seja, a realidade da cidade não dá para ser ignorada. Esse movimento de urbanização é um movimento que vai se tornar ainda mais comum. As pessoas que vivem no campo praticamente serão pessoas que estarão vivendo para produzir no campo, para suprir as necessidades das cidades. Por que a gente está falando isso, pastor? Porque a gente foi chamado para discipular nações. A gente foi chamado para fazer discípulo das nações e discipular as nações no nosso cenário da nossa geração atual, querido professor, discipular cidades. Sim. Por isso a gente precisa conhecer, né? Por isso Exatamente. talvez a gente olha para esse primeiro tópico e a gente fica, não, mas por quê? Por que eu preciso saber desses dados? Por que eu preciso entender o que é esperança e o que não é? Porque a gente vai lidar com isso. Aquela atração, quem professor já foi num lugar no interior, no Nordeste, esses lugares, o sonho dessas pessoas que estão lá é vir para São Paulo. Eu vim para cá, atração, tá falando de atração. E aí quem tá aqui tem essa desilusão, que não quer estar no meio de pessoas, que não consegue, tem a repulsa desse aglomerado de pessoas. Então, como nós fomos chamados para isso, nós precisamos entender essa cidade, entender a localidade onde você está inserido, a igreja, eu falo igreja local sua, onde está inserido, qual o nível de pessoas que estão ali. Esse lugar aqui é um lugar onde tem muita gente do Piauí, a gente precisa como igreja conhecer a cultura daquele lugar e quantas vezes a gente ouviu, não vamos se envolver com isso porque nós somos peregrinos nessa terra, não vamos se envolver com... Tudo bem, mas nós somos chamados para discipular, então nós precisamos estar atento a isso. Então a ideia aqui mesmo é o professor colocar isso e cada aluno entender o seu bairro. Se você conhece o seu bairro, a história do seu bairro, né? É tão gostoso você pesquisar o Bexiga, como que foi criado, como foi feito isso aí. Isso é muito interessante. Como igreja é interessante a gente também falar sobre isso. Porque aí a gente consegue entender até mesmo as motivações da comunidade a qual a nossa igreja local ela está inserida. Por que uma festa cultural é tão importante para ela? Quando foi que isso surgiu? Como ela foi construída? Porque entendendo isso, a gente consegue fazer uma leitura correta da cidade. Sim. Né? E a menor visão de Deus para uma igreja local tem que ser a cidade. Sim. Já que a gente foi chamado para discipular as nações, a menor visão para uma igreja local tem que ser a cidade. Eu não posso simplesmente pensar em termos de espiritualidade
de que as pessoas são apenas almas, elas têm histórias, elas têm contexto, elas têm uma origem. Eu preciso entender quais são os desafios que elas enfrentam no dia a dia. Então, pensar a igreja, querido professor, é importante trazer isso para o jovem. Pensar a igreja é pensar a cidade. Não dá para a gente ignorar a cidade em qual a gente está inserido e esperar que a igreja seja relevante. Né? A gente precisa entender o contexto que a gente está. A gente vai falar um pouco mais sobre isso mais na frente, mas aqui é uma visão panorâmica, pastor. Já no tópico B, ou subtópico B, tem por título As Cidades, a Idolatria. Por exemplo, nos dias de Jesus, a gente sabe que quem dominava era o Império Romano. Mas o Império Romano ele herdou muito da cultura helenística, que era a cultura grega, né? Que era viver como grego, pensar como grego, né? Agir como grego. E nessa cultura grega haviam vários deuses. E esses deuses representavam especificamente necessidades que as populações das cidades anseiavam para ser supridas. Por exemplo, a gente vai pegar na cultura grega, a gente tem a deusa Afrodite, prazer, né? Que é a deusa do amor, a deusa do prazer. A gente tem, por exemplo, o deus Dionísio, que era o deus da vinha, o deus da alegria, né? Proporcionado pelo vinho. Então, a gente vê as igrejas, principalmente no Novo Testamento ali, lidando com esses ídolos em suas culturas. Não é à toa, por exemplo, pastor, a gente citou o deus Dionísio aqui, que Paulo escrevendo na igreja em Éfeso, ele diz, olha, não se embriagueis com vinho, em que há contenda. O contexto deles. Ou seja, ele está aplicando isso num contexto em que era muito vívido para a igreja. Olha, ele está falando isso, ele está falando para a gente não se envolver com essa alegria de idolatria que é proporcionada na nossa cidade, uma falsa alegria. Mas ele vai dizer para a gente se encher do Espírito Santo. Quando a gente entende o contexto que Paulo está comunicando ali, faz muito sentido. Como igreja, a gente precisa estar sensível a isso. Porque senão, a gente não vai perceber, por exemplo, nos nossos dias, inclusive, pastor, quais são os ídolos da nossa geração e, no caso, os ídolos presentes na nossa cidade. Ficar atento a isso, né? A visão de cada um deles. Você está numa cultura de alguém que... Não, eu vim para cá, para São Paulo, para mim ganhar dinheiro. Então, você conseguiu entender que ele veio aqui... Dar o máximo do que ele tem, o sangue, e trocar o tempo dele por dinheiro. E aí vou pegar esse dinheiro e vou voltar para lá. E na verdade ele não conseguiu nem ganhar dinheiro e nem voltar para lá. A gente precisa como igreja entender essa dinâmica. Isso, claro que gera toda uma desilusão. Mas, por exemplo, querido professor, é muito comum a gente ver nessa geração uma busca enlouquecida, desenfreada pela tal da liberdade financeira. Do jovem que ele entrou agora no mercado de trabalho, ele não quer fazer uma faculdade. Por quê? Porque ele tem um sonho de enriquecer trabalhando com marketing digital. Ele quer fazer o primeiro milhão dele antes dos 30 anos. Né? E isso vai revelando também alguns ídolos presentes no coração humano, que estão presentes na nossa cidade, na cultura da cidade. Certo? E ao identificar isso vai gerar pontos de contato para a gente evangelizar as pessoas, para a gente compartilhar o evangelho, para fazer discípulos. Uma porta poderosa para a gente entrar. Exatamente. E, pastor, e não apenas isso, confrontar esses ídolos presentes na nossa geração. A gente cita aqui o exemplo, professor, de Paulo quando ele está em Atenas. Que ele se depara com os ídolos da cidade de Atenas, e ao se deparar com os ídolos da cidade de Atenas, ele fica perturbado. A palavra é essa. Aquilo ali incomoda muito Paulo. Por quê? Porque ele vê que as pessoas estão perdidas naquela idolatria. E, por exemplo, professor, você pode levantar até esse ponto, né, pastor? Com o seu aluno, quais são os ídolos que eles identificam na geração deles? Às vezes é um desejo desenfreado por
por amor devido a uma carência que eles têm. Sim. Um desejo desenfreado por se sentir amado, por ter prazer, Por por conta ser de uma feliz. rejeição, por conta de uma separação, por conta de um divórcio dentro de casa, um abandono. Então, assim, a gente consegue fazer esse desenho, o professor levando o seu aluno. E assim, é tão difícil, porque a gente está falando de uma cidade, de uma cultura, você perguntar ali naquela sociedade, então as pessoas criticam cidades do Rio de Janeiro, Morro, que não tem nada lá. E a referência daquele jovem, daquela criança é o traficante, que consegue ali andar num carro, numa moto. Então assim, nós também, os nossos bairros, né, nós temos igrejas em bairros de periferia, e tem os ídolos lá, que tem o cara que canta o funk, o cara que faz o baile, o cara que tem um carro com som maior. E a igreja, ela precisa conhecer isso. O professor precisa conhecer o seu aluno, ali a escola onde ele estuda, né? A gente fala muito sobre isso. O jovem, o adolescente, ele vai para aquela escola e ali tem um grupo de skatista e daqui a pouco ele já está ali inserido naquele grupo de skate. Então, como igreja, nós precisamos conhecer a cultura desse bairro, né? Agora não estamos falando só da cidade, mas de cada bairro, conhecer aquilo ali para que a gente possa pregar, para que a gente possa entrar com o evangelho. É importante isso que o senhor está falando, porque assim, pastor, é mais do que criticar. Porque às vezes a gente cai muito na crítica de, por exemplo, eu simplesmente criticar as músicas da atual geração. Mas se aquelas músicas estão presentes na cultura, na arte de uma atual geração, a gente precisa se perguntar o porquê. Quais são os anseios que essas músicas estão tanto gerando quanto atendendo. Né? A gente vê, por exemplo, essa busca por satisfação através dos relacionamentos. E por exemplo, quantos jovens não saem machucados, feridos nas suas emoções, presos, aprisionados espiritualmente no pecado, às vezes na prostituição. Porque às vezes as pessoas acabam caindo, até mesmo no nosso contexto eclesiástico, de achar que prostituição é simplesmente o ato pagar para alguém, gerar prazer sexualmente para outra pessoa, mas a prostituição está incutida na arte, na música, são nas séries que essa geração acabam absorvendo, e está muito presente na cidade. Todo dia, né? Exatamente. E identificar isso, professor, faz com que a gente possa ter alguns pontos de contato e entender o porquê por trás. Por que esse jovem gosta tanto desse tipo de música? Por que esse jovem está tão ligado à busca por amor, a busca por prazer, a busca de afirmação na sua identidade? Isso está muito ligado aos ídolos presentes na cidade, na cultura, que essa geração lida todos os dias. Identificar isso, né, pastor, vai proporcionar oportunidades de tratar isso, não somente com o jovem da igreja local, mas também com a cidade. De ter ações que a própria juventude possa promover para alcançar a localidade onde ela está inserida. Às vezes você tem no seu bairro, querido professor, ali juntamente com a juventude que você está ministrando esse conteúdo, jovens que vivem num contexto de todo fim de semana, na porta da casa dele, ele lidar com funk. Com baile funk. Ele lidar com essa prostituição que a gente está falando, essa degradação de valores, o tráfico, né? O uso de drogas entorpecentes por jovens. E ele pensar, não somente não se envolver com isso, que ele precisa ser, claro, estimulado a isso, mas também, o que é que eu posso fazer para alcançar essa juventude? Essa ideia da igreja local, o tema da lição é uma luz para a cidade, é nesse contexto. Exatamente. Essa luz, quando eu consigo entender, eu sou uma luz para esse bairro, uma saída, no meio dessa escuridão, há um ponto onde eles vão ver, olha ali, ó. Então, tem jovens ali diferentes, jovens na mesma faixa etária, que vivem uma vida feliz, não precisa estar com o copão de cachaça na mão, mas vive uma vida feliz. Então, essa luz mesmo para a cidade, entender que
Você, professor, pode colocar isso lá para ele. Ó, você pode ser uma luz aí nessa escola, nesse pátio da escola, né? Nessa faculdade onde você está inserido. Você pode ser uma resposta para o que tanto eles procuram. Eles procuram isso, né? Eles estão procurando uma música sertaneja que fala tanto de amor, que precisa afirmar aquilo ali. De repente eu sou a luz para aquela busca que ele está tanto procurando. Através da própria vivência que o jovem tem em criar essa identidade a partir da transformação que ele está experimentando, né, de demonstrar o que realmente é, por exemplo, o que é ser homem, o que é ser mulher, que eu não preciso ceder a essa degradação de valores tão presentes, como o senhor citou, na música sertaneja, no funk, certo? Às vezes a própria música, por exemplo, como o próprio pagode, que é tão presente, que demonstra tantas carências que o ser humano tem em termos emocionais, né? De pôr na expectativa num relacionamento de que vai suprir o vazio que existe dentro dele, né? E lidar com esses elementos, né? De maneira prática, no dia a dia. Claro. Demonstrando através do seu testemunho do que é ser feliz, do que é ser completo, do que realmente supre as suas necessidades, do que é amor realmente. Claro. E quando as pessoas, né, talvez esse assunto fica mas será? Não, é para você mesmo, é para o jovem. A cultura em que Daniel ele foi inserido lá na Babilônia, é tudo isso que a gente está falando. Chegou lá, mudou o nome, agora vamos fazer assim, agora vocês vão ser cuidados por alguém, agora tem uma mesa preparada para vocês, foram feitas para vocês, isso é para jovem mesmo, né? A gente tem essa ideia, não é para vocês, tá aqui. Então, assim, e qual é o seu posicionamento? Qual a experiência que você tem feito com Deus, né? Então, professor, você pode levar isso para a sala de aula. Qual a experiência que você tá tendo lá? Não, eu não fumo o pod, que é o cigarro eletrônico, eu não fumo narguilé, mas peraí, mas isso aqui é normal, todo mundo fuma, mas eu posso levar isso para a sala, que você não é um quadrado, que você não é um ET, de outro mundo, mas eu me posiciono como Daniel. Eu posso não me contaminar. Daqui a algum tempo vamos fazer uma experiência, e daqui 10 dias. E eles estão observando os 10 dias. E a hora que descobre que ele não precisava comer dos manjares, e ele continuava sendo 10 vezes mais inteligente, 10 vezes mais bonito, 10 vezes mais sábios, né? Então, talvez, professor, essa é a oportunidade de você inserir. Mas, olha, o contexto que eu estou aqui, pastor, é muito difícil. O bairro que eu estou, o lugar, a referência para esses jovens são muito difíceis. Essa lição é a lição para a gente mexer com isso. Espera aí, é uma luz para a cidade. A gente pode levantar aí na sua congregação, no seu grupo, Daniel. Nós podemos levantar aí Sadraque, Mesaque e Abednego. Está aí na sua sala, que não vão se contaminar e que vão se posicionar no meio dessa geração. Exatamente, pastor. No tópico 3, a gente já começa a trabalhar um pouco de maneira mais prática, né, como sugere o texto, sobre o movimento da igreja em relação às cidades. Subtópico A vai dizer o seguinte: a igreja com poder e testemunho. E aqui, professor, a ideia é trazer o exemplo claro da igreja primitiva, que eles não eram, se a gente parar para pensar, a maioria na cidade. Os primeiros discípulos de Jesus ali, o primeiro grupo que Jesus deixou, tinha cerca de 500 pessoas. Quando o Espírito Santo desce sobre a igreja e reveste-os de poder, eles eram quase 120 ali no cenáculo. Então, a gente tem, nesse panorama, uma minoria. Né? Só que a gente vê pessoas que foram tão impactadas pelo Evangelho e estão tão contagiadas pela pessoa do Espírito Santo que amar as pessoas, servir as pessoas, é algo que flui de maneira natural delas, porque elas entenderam o propósito e elas estão envolvidas com isso e contagiadas por isso. Então a gente vê uma igreja que ela decide, por exemplo, não agradar políticos, ela decide não abraçar conceitos ideológicos, ela decide, na verdade,
ser a influência de Deus na cidade. Focada, né? Tem um alvo lá. Exatamente. O que é que Jesus falou pra gente? Jesus falou que a gente vai ser testemunha em Jerusalém também. Então, professor, a ideia aqui é realmente demonstrar para o jovem qual é a agenda do reino de Deus para a cidade. Sim. De como ele pode ser uma testemunha na cidade. Como é que ele pode, a partir de ser igreja... Né, a gente traz outro exemplo aqui também da igreja de Tessalônica, pastor. Sim. De que a partir da transformação pessoal que ele está experimentando... Muda. Ele compartilha esse testemunho com a cidade. Sim. Ao ponto da cidade olhar para eles e falar assim, a gente não pode resistir a isso. É muito forte. Eu queria que você falasse um pouco mais, por exemplo, até a partir da experiência que o senhor está testemunhando, sim, presenciando como pastor de igreja, sim, local. Como isso é possível, pastor? A gente imaginar esse cenário, essa vida com Deus. É possível, compartilha com a gente. É possível. Assim, a gente colocou aqui, ó, imagina o impacto que a sua igreja local pode causar em seu bairro e nas famílias que nele vivem. Experimentar esse nível de fé e transformação. Então, assim, você imagina, professor, eu tô na quarta igreja pastoreando, então, em diferentes lugares. Ipanema, São Bernardo, Jardim das Oliveiras, São Bernardo, Seleta, cada um num contexto, né? E agora o Jardim do Estádio. E eu sempre tive essa visão da igreja local, ela não ser só essas quatro paredes, mas ela abrir e a comunidade entrar e conviver, né? Nós somos privilegiados por ter um templo bonito, espaçoso. Então a gente fez um casamento comunitário, lá um casamento que a gente abriu lá para uma pessoa não crente. Então a nossa orquestra tocou, a gente fez... E aí as pessoas da escola, que eram funcionários da escola, foi para a igreja para viver esse casamento. Ficaram, mas quem está fazendo? A igreja está fazendo isso aqui. Então, assim, hoje a gente tem uma escola de música, onde a comunidade pode aprender um instrumento. Hoje a gente tem as famílias carentes que vão buscar legumes, verduras e alimentos. A gente tem um projeto para quê? Para essa igreja estar aberta para não só o culto, o ambiente do culto. Olha, vem para o culto à noite que Deus tem uma palavra para você. Não, nós estamos abertos e a comunidade tem participado disso. Então eu acredito nisso aqui, que a nossa igreja, você pode experimentar isso, esse nível aí de... E deixa eu te fazer uma pergunta, pastor. Isso depende necessariamente somente de você? Somente do pastor Renan? Isso está centralizado no senhor, não, na sua pessoa? Não, na verdade, assim, a igreja entendeu, a gente não tem nada mágico, a gente trabalhou alguns pontos, igual você falou, um processo, trabalhamos o livro de Lucas, falamos sobre religiosidade, qual a ideia de Lucas ter escrevido o Evangelho de Lucas para Teófilo, abrir a visão do processo para ele, e a gente começou a colocar na mente de cada um deles lá que a igreja não era aquele ambiente de culto, que nós poderíamos fazer muito mais. E eles acataram. Hoje, vários desses projetos eu nem estou. Eu nem participo. A escola de música eu não participo, vou lá só tomar café, a zumba, tá? Os alimentos ainda eu vou buscar, mas quando eu chego, eles que descarregam o caminhão, eles que separam, eles que fazem a triagem, eles que pegam o telefone de cada pessoa carente e faz. Então, assim, o crochê não vou, a UBS lá na igreja não vou. Então, assim, a gente só lançou a ideia e cada um vocacionado, voluntariamente, decidiu tá ali trabalhando para isso. E nesse sentido, a juventude da igreja que está envolvida nisso. Está envolvida. E o impacto é gigantesco. O impacto é gigantesco, assim, eu posso abrir para você 20, 25 pessoas nos visitando à noite, da igreja, da comunidade. Fica sabendo por um e por outro do culto e aí vai para o culto. Mas, na verdade, esse propósito não é nem que eles estejam no culto, mas que eles possam olhar para aquela igreja e entender, ó, ali tem um crochê, onde uma senhora pode ir lá fazer 2 vezes por semana o crochê, ali tem uma escola de música onde meu filho vai tocar um violino, vai tocar um instrumento que assim ele deseja, um teclado, e essa é a ideia. Ou seja, o fato da igreja local ter imaginado, né, que espaço para a imaginação, sim, de como nós podemos
agir com poder e com esse testemunho, como a gente pode tocar a cidade, proporciona que a própria igreja também cresça numericamente. Sim, perfeitamente. Isso acaba realmente seguindo aquele que é o exemplo da igreja de Atos. Sim. E é possível vivenciar hoje. Sim. Fantástico. É o processo, né? Na verdade, assim, nós não fizemos isso para crescer, mas é no automático. É o natural da igreja, é a vida da igreja. Vai acontecendo, então vai acontecendo. E hoje, assim, graças a Deus, a gente tem... Muitas pessoas têm... todo mês, pessoas têm sido apresentadas na igreja como novos membros. É aquilo que Lucas também vai relatar em Atos, capítulo 2, versículo 47, que todos os dias eram acrescentadas pessoas natural à igreja, a partir daquilo que a igreja é, aquilo que a igreja está vivenciando. Não, fantástico, pastor. E eu acho que isso traz muita base para o nosso próximo tópico, né, o tópico 4, que é a igreja como base missionária. O subtópico A, querido professor, vai trazer principalmente a igreja local dela entender quais são os seus desafios. E desafios em que sentido? Quais são os problemas sociais inseridos na minha comunidade? É fazer uma leitura, querido professor, trazer o jovem para refletir sobre isso e talvez o Ministério de Jovens local ser uma resposta com ações dentro do contexto que ela está inserido. Por exemplo, quais são os problemas? A gente traz algumas realidades aqui. Por exemplo, a gente cita aqui como o alcoolismo pode ser um problema local. Sim. Né? E isso acaba afetando, a gente acaba citando aqui, afetando, por exemplo, famílias. E às vezes isso vai proporcionar um pai violento, um marido violento, que vai gerar às vezes uma esposa que vai sofrer com isso durante anos, e isso vai gerar filhos que vão sofrer com o abandono do pai, que por mais que fisicamente esteja presente, ele não é presente espiritualmente, ele não é presente emocionalmente, ele não gera a provisão necessária para aquela família crescer, aquela família desenvolver. Isso vai gerando todo, às vezes, um ecossistema daquele bairro, né, adoecido. Sim. Né? O pastor pode até falar melhor do que eu sobre isso, como isso afeta, por exemplo, o envolvimento dos jovens com a criminalidade, como isso afeta, por exemplo, a insegurança nos bairros, comerciantes ficam com medo porque jovens estão se envolvendo com a criminalidade, porque um pai é ausente dentro de casa. Você falou, vai desencadear algo. E você, professor, conhece a sua comunidade, conhece os seus jovens, os seus adolescentes, vê o dia a dia de cada um deles. Igual eu falei, a referência que eles têm é de alguém que anda com uma motona, alguém que vai pro baile, alguém que faz aquilo. Então, assim, a gente olha para a igreja local, a igreja reflete aquele bairro. E aquele bairro, aquela cidade, a gente vai colocando tudo no mesmo pacote. E querendo ou não, nasce da igreja. Existe na nossa igreja famílias destruídas por conta do álcool, por conta das drogas, por conta da criminalidade. A gente tem um trabalho com muitas mães lá que tem os seus filhos presos, cometeu um crime, está preso. Então tem aquela dificuldade, tem aquela... E a gente pode, como igreja, falar, o que a gente pode fazer aqui? Identificar isso aqui, o que a igreja pode fazer, né? Próximo tópico é contra-atacar. Nós vamos ficar aqui, não, esse bairro aqui é assim mesmo, ó, a minha realidade é essa, ninguém quer saber de estudar, ninguém quer saber de fazer, ninguém quer saber de crescer, aqui o que tem é isso. Às vezes a gente até usa base bíblica para isso, né, pastor? Não, porque o mundo jaz no maligno mesmo, e a gente está esperando Jesus voltar. Não ficar secando gelo, não vai dar, essa é a realidade, mas a gente precisa ter essa visão. O que a gente pode fazer? É um outro posicionamento, uma outra postura. Sim, né, o que a gente pode, como igreja, né, esses desafios, e o professor, assim, pode ser que você tenha a mesma realidade que a minha, mas talvez esta aula é mesmo só para um insight que você precisa. Tem um jovem lá que... ele não vai para uma faculdade, ele não tem condições de ir para uma faculdade, a família é desestruturada, ele não tem condições nenhuma de estudar. Mas você percebe que ele é um menino bom e tal, você consegue inserir ele para uma profissão. Por que não fazer um cursinho para trocar a tela do celular, para arrumar um celular?
Pô, isso é uma profissão digna, que tem condições de você sustentar a sua família e progredir. Não, você tem um talento lá, mas por que você vai olhar para o crime? Você tem um talento, por que não ser um barbeiro? Por que não cortar um cabelo no meio de uma sociedade? A igreja e nós podemos incentivar os nossos jovens. Não, tá bom, não dá para fazer medicina. Não dá, mas eu posso ser um barbeiro. Eu posso ser uma manicure, eu posso ser um cabeleireiro. E às vezes, né, pastor, a gente tem na igreja local pessoas que são profissionais de várias áreas. Às vezes uma psicóloga. Sim. Às vezes você tem no corpo de membros da sua igreja... Alguém para servir. Você tem alguém que, por exemplo, é um gerente de uma empresa que vai poder auxiliar esses jovens, por exemplo, de como que eu faço um currículo, né? Como é que eu posso organizar as minhas experiências que possam gerar uma porta de emprego. Sim, perfeitamente. Profissionais, às vezes professores que vão que atuam, né, nas escolas, que vão proporcionar talvez um curso que preparem esses alunos para fazer um vestibular, para tentar uma bolsa de estudo através de um exame nacional do ensino médio, que é o Enem. Sim. A gente, às vezes, tem muitas a mão de obra na igreja local. Acaba não colocando a lente nisso aqui, né? Eu dei exemplo básico aqui de um barbeiro, porque eu tenho amigos que não estudou, mas ele tem uma barbearia dentro de uma comunidade onde tem 8 barbeiros. Ele está dando serviço para pessoas, 8 barbeiros trabalhando, e pessoas que conseguiram tirar sua carta, comprar seu automóvel, comprar sua casa com esse trabalho digno. Às vezes tem um mecânico, né? Por exemplo, eu gosto muito de conversar com os pastores também. A gente tem um exemplo no nosso ministério, que é o pastor Moisés, que é mecânico. E nas conversas com ele no passado, dele falar que é possível transferir esse conhecimento para outros jovens, para que ele possa aprender uma profissão. Então, professor, às vezes também é pedir a palavra no término de uma escola bíblica e apresentar essa visão também para a membresia da sua igreja. Lindo. Né? De pedir a licença ao pastor e falar: irmãos, nós abordamos sobre isso na escola bíblica. Com essa deficiência. Mas o que podemos fazer? Irmã, você pode ser uma resposta para um jovem aqui da igreja e a resposta para um jovem da comunidade. Que em vez dele, às vezes um jovem na comunidade, em vez de ele estar se envolvendo com crime, ele vai estar aprendendo uma profissão. E às vezes esse irmão pode criar uma oficina de aprendizagem na igreja local, pastor. Sim, lindo. Né? E vai estar servindo ali a 10 jovens, às vezes jovens que não são da própria igreja, mas que vão estar em contato com alguém que professa a fé cristã e vai ser alcançado por esse evangelho, mas também vai aprender uma profissão. Sim. Eu acho que, enquanto igreja local, a gente precisa perceber quais são as problemáticas. Ver os desafios, né? Esse desafio e falar, vamos trabalhar nessa área aqui. Acho interessante. E contra-atacar, pastor, como sugere o tópico B, a hora de contra-atacar, é realmente isso. Porque, assim, quando Jesus, em Mateus 16, diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, não é a igreja que está acuada, recuada e com medo do inferno. Não, é uma igreja que ela está avançando. E os portões do inferno estão caindo nesse contexto, nesse cenário. Eclésia, né? Tirados para fora. E a ideia de tirados para fora, né? Como a palavra eclésia, não é de simplesmente de se isolar do mundo. É a ideia até mesmo da palavra original eclésia, que significava a reunião de pessoas de uma cidade que foram escolhidas para representar a cidade, e quando surgia um problema, essa reunião, essa congregação, ela discutia os problemas e elas traziam soluções para a cidade. E quando Jesus ele diz: eu também tenho a minha eclésia. Eu também tenho a minha congregação, e nesse sentido o meu parlamento, que me representa diante da cidade e que vão vir conversar comigo. Que acho que um culto tem muito a ver com isso.
um culto é uma reunião da congregação de Jesus, que está apresentando os problemas da cidade, sejam problemas espirituais, sejam problemas políticos sociais, culturais, apresentando diante de Jesus em oração, em adoração. E Jesus, ele, através da pessoa do Espírito Santo, ele vai dar ideias, ele vai dar orientações, ele vai dar direcionamentos para que a igreja local possa levar soluções para a cidade. Maravilha. E isso é fantástico se a gente começa a olhar a igreja por esse prisma de representatividade do reino de Deus diante da cidade e representatividade da cidade diante de Jesus. É isso, né, pastor? Trazer soluções dos céus para a cidade. Sim. Já no subtópico C, a gente vai trabalhar com uma realidade que é o seguinte, que a igreja ela envia missionários. Sim. Eu não sei se você sabe, professor, acredito que sim, que a igreja ela não é pastoral. Como assim, Diego? Que heresia? Não, a igreja, em primeiro lugar, ela possui fundamentos e fundamentos estabelecidos pelo Senhor Jesus, como ela sendo uma igreja profética e uma igreja apostólica. O que isso significa? Que uma igreja profética, ela não faz o que ela bem entende. Ela não faz o que ela quiser. Ela está ali para cumprir aquilo que foi dito pelos profetas. Sim. E ela é uma igreja apostólica no sentido de que nós estamos aqui inseridos nesse contexto, nessa realidade. Precisamos fazer algo aqui. Para desbravar, para fazer algo diante da realidade, não se conformar. E nesse sentido, pastor, a gente precisa compartilhar essa mentalidade profética, apostólica, com os nossos jovens, de que eles possuem uma responsabilidade de ter um movimento tanto coletivo quanto um movimento pessoal. Sim. Como assim? Quando a gente fala em movimento coletivo, pastor, é realmente isso que o senhor tem compartilhado conosco aqui nesse momento, de que nós, como Ministério de Jovens, nós precisamos fazer movimentos coletivos, ações coletivas que vão gerar transformação para a localidade que a gente está. É isso que o senhor está falando. Sair desse discurso, do discurso da teoria. Acabou. Eu tenho que sair das quatro paredes, o que a gente vai fazer? Mas a gente tem um culto no lar? A gente tem alguma coisa que a gente pode agregar aqui na nossa comunidade, alguma coisa que a gente pode fazer aqui. Então, assim, ficar atento nisso, no movimento coletivo. O que tem aqui? Tem um futebol? O que eu posso fazer lá na quadra? O que eu posso fazer? Onde? Posso abrir para um balé aqui? Esse coletivo, trazer. Eu acho que a gente consegue agregar muito. Às vezes é ensinar um jovem local a aprender a tocar um instrumento, né? Um violão, um trompete, instrumentos de sopro, para que isso gere cultura e gere um despertamento, até um interesse pela igreja local, que outrora às vezes tinha um preconceito, uma barreira. E também a gente tem um movimento pessoal, né, pastor? Isso. Que é a responsabilidade pessoal. Professor, aqui é o ponto exato de devolver a bola para o jovem e falar para ele. E aí, você vai fazer o que com que Jesus está te confiando? Sim. O que você vai fazer na sua escola? O que você vai fazer na sua faculdade? Não vai ficar transferindo responsabilidade. Não. A minha igreja não faz nada, né? Porque assim, quais são os problemas que tem lá na sua faculdade que você pode ser resposta? Sim. Porque a faculdade está inserida nessa realidade da cidade. E é a próxima lição, né? Exatamente. Vai ser legal. A gente trabalha a partir desse contexto, querido professor. Eu queria que você observasse como os pontos estão amarrados nas lições, que elas vão nos levando para outros níveis da vocação. De se importar com a igreja local, a gente já ter abordado a importância da vocação com a família, e isso vai se desdobrando, aí começa a ter um envolvimento agora social entre a vocação e a cidade, e nós vamos na próxima lição para o envolvimento entre vocação e a universidade. Nós, para concluir aqui, pastor, queria citar aqui o texto da conclusão, né? Que diante de toda a complexidade das cidades, precisamos repensar o jeito de fazer igreja. Sim. O jeito de ser igreja. Claro, sem abandonar os fundamentos do evangelho. Precisamos nos reinventar como igreja, para que por meio da nossa vocação, nosso Deus
transforme contextos urbanos, ou seja, transforme a realidade de famílias, realidade da população que vive nas nossas cidades. Nós não podemos abandonar as cidades como igreja. E aqui, querido professor, a gente encerra mais um subsídio bíblico, teológico. Quero agradecer ao pastor Renan pela disponibilidade. Eu que agradeço. Por realmente ter um coração voltado para servir também a juventude da nossa igreja. Que Deus te abençoe. Se o pastor Renan quiser falar alguma coisa... Quero agradecer, né, a cada um de você, professor, incentivar você a continuar aí lutando no seu grupo, ensinando, abrindo aí a visão de cada jovem. Que Deus possa te dar graça aí nesse domingo. Tudo aquilo que a gente falou aqui, a gente tem vivido isso mesmo no nosso coração. Não é nada que a gente aprendeu, a gente tem vivido isso, eu tenho aprendido. Deixo aqui a oportunidade para você, você que tem desejo de conhecer um pouco mais, eu me coloco à disposição de vocês. Você levar o seu jovem, me procurar, pastor, eu ouvi lá, eu entendi a realidade. Eu gostaria de ir numa casa de recuperação com o senhor, eu tenho porta aberta, agora mesmo eu tenho uma agenda de 3 dias numa casa de recuperação, nós vamos passar um sábado inteiro lá com os nossos jovens, vamos ministrar para eles, vamos ser ministrados também por eles. E está aberto, você que quer conhecer uma casa de recuperação, você que quer ver o nosso trabalho social que a gente tem feito no Jardim do Estádio. Pastor, eu queria ir um sábado ver como que o senhor faz o cadastro. Pastor, eu queria conhecer a escola de música lá, ver com o maestro Gustavo, com os irmãos que estão ensinando música, para mim poder também trazer para a minha comunidade. A gente está aqui para servir. Quero agradecer ao Diego, muito obrigado pelo convite, me sinto honrado em poder servir vocês. Deus abençoe, um bom domingo aí, que Deus abençoe vocês possam impactar essa classe aí, no nome de Jesus. Disponha, pastor, estamos juntos nessa obra. Professor, conte conosco naquilo que for necessário, estamos aqui para contribuir, para ajudar. Realmente é um prazer servir a igreja, ao ministério como um todo. Que Deus te abençoe e te use através dessa lição que será ministrada. Muito obrigado.